Olá, minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém. Mais um podcast Na Real entrando no ar. Já quero pedir a você para entrar aí no seu celular e divulgar, compartilhar esse link com um mundo de pessoas. Glória a Deus. Que com certeza serão muito abençoados essa noite. Verdade. Amém? Porque nós temos aqui na mesa alguém muito especial. Amém? Mas daqui a pouco a gente apresenta. Lucas. Você já sabe quem eu sou. Então, vamos direto, né? Compartilha, comenta, dá aquele like legal, pá. Mas hoje é com a Hormísia, nossa irmã lá de Caxias. Né? Amém. A minha parte não tem novidade nenhuma. Está conosco a Hormísia, membro de nossa Igreja Missionária Evangélica Maranata, lá em Duque de Caxias. Amém. Amém. Serve a Deus na Maranata já há mais de 33 anos. Amém. Ela é técnica em contabilidade. Na igreja sempre atuou na área da evangelização. É uma alegria receber você aqui, Hormísia, e eu sei que Deus vai se utilizar desse podcast para abençoar muita gente que com certeza irão nos ouvir. Amém? Amém. Seja bem-vinda. Deus abençoe você, Hormísia. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. A Hormísia está nervosa. Mas tá tudo bem. Mas fica tranquila, que todo mundo é do bem. Amém. Hormísia, já falamos para você da nossa alegria, da nossa felicidade em ter você aqui conosco. Mas nós gostaríamos que você nos falasse dos seus primeiros desafios, a sua origem. Você não nasceu aqui no Rio de Janeiro, nasceu? Não nasci no Rio de Janeiro. Eu não nasci numa cidade de Campos, uma cidade bem pequena, que não se acha nem no mapa, chamada Buena. Meu nome? Buena. 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 Lá em Campos dos Goitacazes. Vou procurar aqui para ver como é que Campo dos Goitacazes. Buena. Uma cidade muito bacana, mas também faz muitos anos eu vim de lá muito nova. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos quando eu vim de lá. Quer dizer, eu cresci aqui no Rio de Janeiro. Né? Entendi. Nós viemos em 5, meu pai, minha mãe e meus 5 irmãos. Você falou que você tinha quantos anos? 5? Mais ou menos. Mais ou menos uns 5 anos quando vieram de lá. Nós éramos bem pequenininhos como perdemos. É pequenininha a cidade mesmo. Estou te falando. Mas tem uma praia bonita. Ó. Que legal. E por que saiu de um lugar com uma praia bonita assim? O que houve que vocês acabaram vindo para o Rio de Janeiro? Meu pai tinha uma condição mais ou menos naquele local e nós vivíamos bem, graças a Deus. Mas o tempo foi passando, meu pai teve algumas dificuldades financeiras. E naquela época, o homem tinha que ter palavra, né? Meu pai ficou muita vergonha, porque ele ficou devendo algumas situações. E ele resolveu vir para o Rio, juntamente com a minha mãe, para eles trabalharem, para conseguir o dinheiro para quitar as dívidas que eles tiveram lá em Campos, né? Eles deixaram a gente com os familiares e veio... Tinha familiares aqui? Não, lá. Lá. Ele nos deixou com famílias de confiança e vieram para conseguir recursos, né? Para depois voltar para nos buscar. Mas minha mãe não aguentou por muito tempo e com meses, né? Eles foram nos buscar, né? Para ficar com eles, né? Meu pai passou uma época muito difícil, porque meu pai tinha funcionários. E ele teve um baque muito grande e perdeu tudo, né? E ele teve que vir para cá para trabalhar braçal, morar na casa dos outros de favor. E meu pai era um homem muito forte, sabe? E minha mãe também tinha um sonho de vir aqui para o Rio de Janeiro, porque o nosso irmão especial, no lugar que morávamos, não tinha recursos a não ser farmacêutico. E minha mãe achava que vindo para cá ia ter mais condições de cuidar do meu irmão mais velho. Entendi. Né? Só que chegando aqui, minha mãe engravidou, ela tinha problema de pressão alta, foi uma gravidez difícil e minha mãe morreu de parto, Jesus. com 1 ano e alguns meses que estávamos aqui. Poxa, né? Você tinha quantos anos?
eu tinha... 6 anos, 7. Pequeno, Por aí, bem pequenininho. pequeno, né? E ainda tinha mais 2 irmãos menores do que eu, né? E esse mais velho, ele era especial. Era especial, ele tinha epilepsia, ele tinha retardamento mental, era totalmente dependente Da família. da do família. apoio, né? E nós éramos criança. E meu pai não estava acostumado a criar criança, que isso tudo, né? A responsabilidade era da mãe verdade. maior, né? Mas meu pai foi um exemplo. Meu pai foi um guerreiro. Naquela época, eles tinham condições de nos internar, mas ele não abriu mão de nós. Meu pai trabalhou muito, né? E foi uma vida difícil, mas vencemos. Glória Porque a Deus. nenhum dos filhos dele se perdeu. Você se lembra desse impacto que foi da perda da sua mãe? Vocês estão novinhos ainda. Eu lembro diante exatamente do seu pai. tudo. Você, a família sofreu muito, não é? Muito difícil, né? Foi muito difícil porque aí minha mãe é uma pessoa muito querida, nós morávamos numa casa. Só uma pausa. Eu faço essas perguntas porque esses sofrimentos, eles acabam forjando a têmpera da nossa existência, né? Verdade. Essas circunstâncias contrárias que vivemos, elas Marcam muito marcam, profundamente, né? Marcam. e às vezes, e como Deus está sempre trabalhando na direção de nos abençoar, Verdade. a Bíblia diz que ele se aproveita de todas essas Essas circunstâncias dificuldades. contrárias, difíceis, para forjar um encontro com ele. Com certeza. Não é verdade? Mas vamos Foi, voltar lá. Foi. Entendeu? Aí eu lembro totalmente, era criança, a gente brincando, criança, não estava entendendo nada, mas ouvia, sabe? A minha mãe morreu, a criança não nasceu, então a barriga estava, entendeu? Muito grande, eu lembro. E o pior de tudo foi quando nós retornamos para casa, o vazio, né? É. O vazio, eu lembro que estava chovendo, meu pai colocou a gente no táxi, minha mãe foi enterrada aqui no Cajuba, nos mandou para casa e ele foi resolver algumas coisas. E quando nós chegamos em casa, aquele vazio, e nós ficamos esperando a nossa mãe chegar, né? Nesse dia estava chovendo, não tinha luz, e foi horrível, né? Porque a gente fica aquela coisa, né? Vocês já moravam ali em Duque de Caxias, naquela região? Nós morávamos em um outro bairro, né? Era em Caxias, mas era em um outro bairro, né? Perto onde eu moro hoje. Certo. Né? E aí, meu pai chegou e a vida seguiu. Meu pai sofreu muito, porque ele quis dar o melhor para nós. Então, com meses, dada a necessidade, ele foi conhecer uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma mulher, né, de família, para cuidar da gente. Que E cuidou topou casar com esse pacote. com esse pacote. Não era casar só com ele, né? Tinha quantos? Ficou 25 anos com ele, foi ela que nos criou. Quantos meninos ficaram 6 lá? crianças. 6, inclusive um especial. Especial. E ela topou. Topou. Pô, que legal. Ela foi uma mulher uma guerreira pessoa também. Boa, De caráter mesmo. de caráter. Ela viveu para nós. É mesmo? Caramba. Ela viveu para nós. Mas meu pai foi um Ainda pai... vive? Não. Já Não. faleceu há muitos Ela anos. viveu 25 anos. E também veio a óbito. É Também. mesmo? Depois de 25 anos. Depois de 25 anos. Vocês já eram adultas? Já éramos adultos, né? Aí já trabalhávamos e tal, né? E ela morreu. Dona Anitta também morreu. E o seu pai continuou vivo nesse processo? Ficou. Meu pai morreu tem 2 anos. Tem 2 anos. Tem 2 anos que meu pai faleceu. Quantos anos ele morreu? Morreu com 89 anos. 89 anos. Viveu pra Quase caramba. 90 anos. Teve um encontro com Deus. Ó, que legal. Eu tenho uma alegria porque meu pai foi evangelizado por mim. Ó, que legal. Eu já fiz a obra dentro da minha casa, tá? Para a glória do Senhor, né? E aí a vida seguiu, nós crescemos. A dona Anitta tinha um amor muito grande para a gente, não deixava a gente faltar uma aula, não deixava a gente lavar uma louça para estudar. É mesmo? Todas as reuniões ela estava lá. Que legal. Muitas pessoas Isso falam foi de uma Malá. mãezona Foi. para vocês, hein? Todo mundo fala de madrasta, né? É. Ela não era perfeita, como nenhum de nós foi. Mas ela cuidou de nós. Quer dizer, de direito. má não tinha nada, né? Não, de madrasta não. Eu não sei porque botaram Não. madrasta, né? Podia No ser caso boadrasta. dela não foi. No caso dela foi. Mas meu pai também foi um homem muito sábio, porque era filho e a madrasta. Uhum. Ele não dava liberdade da gente desrespeitar a minha madrasta, Sim, mas também não deixava a minha madrasta fazer tudo que ela queria. entendi. Ele teve um controle muito lindo. Tanto é que quando o papai morreu, foi muito bonito que houve uma união. Todos os filhos estavam com ele. Que Meu pai legal. não ficou sozinho nem um minuto.
fazia rodízio com muito carinho, não foi aquela coisa forçada, pesada. Você lembra de algum evento, de algum detalhe dentro desse relacionamento com seu pai que evidencia esse momento da perda da sua mãe e essa responsabilidade que ficou nos ombros dele, né, de criar esses 7 filhos? Meu pai chorou muito. Meu pai sofreu muito. Eles se amavam. Né? Nós éramos família, sabe? Nós éramos família. E minha madrasta era boa, mas ela era muito ciumenta. Ela tinha ciúme até da gente. Ninguém é perfeito, né? Mas meu pai sabia. Mas ele sofreu muito. Muitos anos, muitos anos. E o seu irmão especial, ele era especial, mas com certeza deve ter sentido falta da mãe, não? Meu irmão, ele tinha retardamento mental. Ele tinha noção do que estava acontecendo? Mas era assim, rápido. Rápido. Entendeu? Ele lembrava, mas fugia. Entendeu? Ele lembrava, ele então, era epilético. Por causa dessa dificuldade, ele acaba meio que sofre menos. A dor fica pelo menos creio que sim. Creio que sim. Creio que sim. Ele não era assim igual a gente, não, sabe? Ele sentia, claro, porque mãe é mãe, né? Lógico. Pai é pai. Mas assim, igual a gente, não. Nem com a dor, porque ele estava topada. Ele não sentia igual a gente. Ou então não demonstrava. Não demonstrava, não fazia aquela coisa. Sabe? Possível. Expressava, falava uma coisa assim, acabou. Entendeu? Ele também faleceu? Faleceu. A medicina dava 40 anos para ele, no máximo. É mesmo? Ele viveu mais de 60 anos. Porque estava no meio da família. Ele, na realidade, ele ficou internado no hospital, porque ele era uma pessoa muito forte e dependia de cuidados médicos. Essa base dentro de casa, esse envolvimento, o tratamento da própria sua madrasta e os irmãos. Mas tudo quando isso forjaram nele uma condição emocional favorável para que ele chegasse aos 60 anos. 60 anos. Foi bem tratado, o hospital era bom. E depois os seus irmãos. Aí foi casando um por um. Foi casando? São todos casados hoje? Graças a Deus. Você tem muitos sobrinhos? Eu tenho alguns. Não são muitos, não. Tenho muito. Meu irmão mais velho só tem um filho. O meu outro tem um. Minha irmã tem 2. Tenho 4 sobrinhos. 4 sobrinhos. E aí... Mas aí, como é que andou a vida assim? Porque assim, qual foi o momento que você, dessa situação toda, conheceu Jesus? Foi assim, ninguém conhecia Jesus, mas eu tinha uma vizinha, nunca vou esquecer, Tereza. Ela sempre me abraçou. Acho que é por a gente não ter mãe. E ela sempre teve muito carinho por mim. E ali naquela redondeza onde nós morávamos, tinha muitos crentes. Mas a Tereza era diferenciada, porque eu tinha uma confiança nela que todos os meus probleminhas de adolescente, de menininha e tal, eu conversava com ela. E ela sempre me levou para a Bíblia, com muito carinho, com muito respeito, com muito, sabe, gentileza. Como é o nome dessa? Tereza. Tereza é viva até hoje, minha vizinha. E ela começou a falar de Jesus comigo. Então, aos meus 14 anos, mais ou menos, ela conversou comigo, fez o apelo dentro da casa dela, na cozinha da casa dela. Eu aceitei Jesus. A semente foi plantada ali, né? Essa semente, ela cresce. E aos 28 anos, né, que eu vim usufruir de tudo aquilo que ela me ensinou na adolescência. Que legal. Porque a gente cresce, começa a achar que sabe muita coisa, né? Tomar decisões. Vem aquelas decisões, às vezes de rebeldia. E aos 23 anos, aí a gente já estava adulto, trabalhando, né, tal. Você resolveu morar sozinha. Eu conversei com meu pai que eu ia para casa de uma tia. Certo. Porque naquela época não é assim igual agora, né? Nós tínhamos que respeitar, nós tínhamos obediência e tal. E eu conversei com meu pai. Mas eu já tinha decidido no meu coração de não voltar mais. Desse o que desse, eu não queria voltar mais. E fui parada com essa tia, que era a irmã dele. E aí não deu certo. Porque ela já morava sozinha há muito tempo. Ela tinha 4 filhos que não vivia com ela, vivia com o marido, né? E nós tivemos alguma dificuldade, sabe? Okay. E aí depois não deu certo. Eu fui morar na casa de uma família que nós fomos criados tudo. As filhas dela, eram só 2 filhas que ela tinha, a dona Adelaide, era Conceição e 2, as filhas dela.
E quando minha madrasta era viva, nós éramos jovens, as festas nós ficávamos juntas, porque naquela época não podia sair, tinha horário para voltar, aquelas coisas todas. E aí, quando eu tive dificuldade com a minha tia, a dona Adelaide falou, não, aqui, a hora que você quiser, a casa é sua. Você pode vir para cá, você sabe como é que é a norma da casa. E aí eu já tinha 23 anos, que eu fiquei pouco tempo com a minha tia, e fui lá para a casa da Dona Adelaide. E a Dona Adelaide foi outra mãe que Deus me deu, sabe? Foi outra mãe, uma família. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus que aquela família me ajudou. Que legal. Aí eu fiquei com ela. Quando trabalhando, que a minha casa é de casa para o trabalho, trabalho para casa, aquelas coisas todas. Quando eu estava com 28 anos, eu tinha vontade muito de casar, né? Aí eu conheci uma pessoa, um rapaz, e eu pensei que nós fôssemos casar. Né? Já tinha minha casa, já tinha tudo direitinho, morava no mesmo quintal da Dona Adelaide, que ela alugava casas, aí eu na época eu morei dentro da casa dela, e depois fui morar ao lado da casa dela, no mesmo quintal, uma família linda. Legal. E eu conheci esse rapaz, só que o meu pai botava maior terror pra gente não namorar, sabe? É mesmo? O pai tinha muito ciúme da gente, Fazia né? uma pressão. Então a gente fazia uma pressão. Aí a gente tinha até medo, né? E aí eu namorei esse rapaz e engravidei. Ficou grávida. Depois de um ano que a gente estava namorando. Então seu pai tinha alguma razão, né? Mas eu tinha 28 anos, né? Já tinha minha vida. Não era uma criança. Pai é sempre pai, filho é sempre filho. Mas tudo que o pai fala é tremendo, né? E eu engravidei. E aí eu tinha minha casa, tinha minha vida. A gente não ficou junto, não, sabe? Ele na casa dele, eu na minha. Mas eu tinha uma vida. Mas você engravidou e ficou Dele. nessa mesma situação? Ele morando lá e você sozinha na sua casa? Quando eu engravidei, ele foi embora. Ele foi embora? Foi. Caramba, teu pai estava certo. Certíssimo. Eu estou enfatizando isso porque, me perdoe, mas tem muita gente nos ouvindo. Mas o problema, sabe qual foi? É que ele era 5 anos mais novo do que eu. E eu coloquei barreiras. Ele era entendeu? muito imaturo. Não, ele não era. Ele Não? queria um compromisso comigo na época. Eu que tinha medo. Eu tinha muito medo de errar. Entendeu? E quando nós namoramos, que ficamos 1 ano, quando aconteceu, já tinha 1 ano que a gente estava namorando, eu engravidei. Entendeu? Entendi. Aí, quando eu engravidei, eu quis abraçar ele. Aí ele não confiou mais, achava que era por causa da criança. Mas mesmo assim, assumiu, a família dele estava comigo e tal. Sabe? Mas tudo Deus tem propósito, nada é por acaso. Eu sou muito feliz com tudo que eu passei. Eu não tenho problema nenhum de depressão, de angústia, de remédio, nada disso. Eu entendo que foi necessário eu passar bem por... essa situação. Administro muito bem, pastor. E hoje eu sei abraçar uma mãe que não tem filho, uma mãe que perdeu o filho, sabe? Deus é o que o Senhor falou no início. Ele nos forja a crescer, sabe? É importante que se diga que as decisões para que a gente cometa determinados alguns erros, algumas falhas, não é Deus que nos leva a cometer falhas. Não. Nós é que tomamos as decisões. As decisões. E acontecem os erros. E né? Deus, às vezes, muda Agora, o quadro. Deus se aproveita desses processos. Ele Para não nos leva, ensinar. ele não leva ninguém a errar, sabe? Você tinha que passar por esse caminho. Não, eu tomei as decisões. Você escolheu passar por esse caminho. Agora, o que Deus vai fazer com isso depois é outra coisa. É que ele é bom e transforma um caminho mau num caminho bom. Deus é fiel. E eu glorifico a Deus por isso. Sim. Né? Mas Porque foi para nós que ele veio, né? Para nós que estamos errando, se arrependeu, ele te dá uma nova oportunidade. Mas é importante Não que é a isso? gente saiba que podemos evitar Com certeza. Com certeza. decisões, Se obedecer, circunstâncias de decisões erradas. Não é verdade? Obediência é melhor. Se você obedecer, se você não tomar essa decisão Com que certeza. tomou, você seria poupada. Com certeza. Mas já que aconteceu, eu vejo dessa maneira, né? Eu acho que Deus ficou olhando assim, não era para acontecer isso, eu tomo errada, mas já que aconteceu, eu vou ajudar. Glória a Deus. Fazer um milagre ali na frente. Amém. Verdadeiramente. Eu vou intervir para ajudar, porque eu gosto dela. E a semente que foi lançada lá na adolescência, a palavra ela liberta. A palavra, como ela não volta vazia.
E aquilo que a Teresa... Porque a minha família, ninguém era evangélico, muito pelo contrário. Ninguém caminhava com Deus. Mas a Teresa lançou a semente. Então, quando houve aquele problema que eu perdi o meu filho, aquilo que ela me ensinou, primeiro, quando aconteceu a perda, pastor, eu... Me conta direitinho, como é que foi essa questão da perda? Você falou que estava grávida. engravidei. E esse bebê chegou a nascer? Nasceu, Então tudo normal. uma gravidez maravilhosa, não faltava nada para o meu filho. O apoio do pai, da família. Da família dele e da minha, que era o primeiro filho da minha família e da Certo. família dele também. E o que Né? aconteceu? E assim, o Paulo Vitor era tudo que eu tinha na época, eu achava que era tudo que eu tinha. Eu tinha altos planos para o Paulo Vitor. E os planos, como é que a gente é pequenininho? Os planos que eu tinha era de desfilar numa grande escola com ele. Olha como é que nós somos pequenos, né? Deus, os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso, né? Como diz a Bíblia. E os meus planos eram esses. Mas eu vejo que os planos de Deus, né? Eram bem Que para diferentes. uma pessoa que não tem o conhecimento da graça de Deus, se eu sonhar que o filho vai desfilar, isso não tem nada de anormal, de ruim nisso. Você estava querendo festejar com o seu filho no colo. Era isso. Era esse seu sonho. Era esse o sonho, que nós éramos podados quando era mais nova, o pai não deixava mesmo. Agora que eu tenho minha vida, né? Agora que eu trabalho, aí vou fazer acontecer. Mas não foi bem assim, né? Eu engravidei, meu filho nasceu perfeito. Paulo Vitor, né? você lembra quantos quilos Eu ele fui nasceu? votar. Quantos quilos ele nasceu? Ele nasceu com 4 quilos. Eita, É grandão, hein? Fortão. Lindo, perfeito, com saúde. E Eu fui votar, pastor. Foi no dia de eleição? No dia da eleição para segundo turno, do Collor de Mello, em 89. Collor de foi Mello num domingo. Foi 89. Foi 89, 17 de dezembro Eleição de para 89. presidente. Para presidente, 17 de dezembro de 89. Minha irmã era casada há 2 anos e não tinha filhos. E aí você foi votar? Eu estava na minha casa e minha irmã foi votar, que ela tinha casado e morado em outro lugar, mas ela continuava votando perto da minha casa. Certo. Aí ela foi pegar Paulo Vitor, falando assim, era um domingo, estava aquele calor. Ela falou assim, ele era a única criança da família, né? Ele já estava com quantos meses? Ele ia fazer 7 meses no dia Deus, 22. já 7 meses? 7 meses. Ai, Jesus. Ele ia fazer 7 meses no dia 22 de dezembro. Ele morreu no dia 17. O momento da criança é bonito, mas tem esses momentos que ele já está maior, Mais que gordinho. ele já está querendo Me conhecia andar, quando eu chegava. Tá dando aquele sorrisinho. já conhece a mãe, o pai, conhece. né? Ele morreu no dia 17 de dezembro de 89, ele ia fazer 7 meses no dia 22. Ai, o pastor estava uma Jesus. semana de fazer 7 meses. E minha irmã chegou lá assim, nunca esqueço de tudo, pastor. E minha irmã chegou lá e falou assim, Misa, eu vou levar Paulo Vitor lá para casa enquanto você vai votar. Está muito calor, hoje é domingo, pode ter algum tumulto na rua. E aí você, quando votar, você já vai lá para casa. Aí eu parei tudo, né, ajeitei ele, ela foi com ele para casa e eu fui votar. É rápido, eu não levei nem 2 horas do meu filho. De lá mesmo eu peguei o ônibus para ir para a casa dela, porque ela morava no Gramacho, e eu morava no Gramacho. Ela morava no Gramacho. Você foi votar no centro? Não, eu votava perto da minha casa, no Parque Fluminense, um pouco depois, e ela Sim. morava... E eu voltei, quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu achei estranho, tudo fechado, né? Aí uma vizinha, quando eu entrei no quintal, a vizinha veio atrás de mim, mas... Eu vi as pessoas me olhando, mas... Não entendeu nada. Não entendi, Diferente. não estava. Aí estava tudo fechado. Ela falou assim: tua irmã não está aí, não, ela está na casa da amiga que está ali na frente. Aí eu fui lá, na casa da amiga, né? Aí cheguei lá, o pai dessa amiga era um senhor. Mandou eu entrar, eu entrei, ele fechou o portão. Quando ele fechou o portão, ele falou assim: tua irmã não está aqui, não, porque o teu filho levou um tiro. Meu Deus do céu. Isso há 30 anos atrás. 30 e tantos anos que atrás, cena, não né? tinha isso. Né? Antigamente era raro, né? Era mais raro. Era raro. E a rua da minha irmã tranquila também. A rua que é tranquila até hoje, não tem nada. Problema lá. Não tem problema nenhum. Entendeu? Eu não acreditei. Você já está a idade, né? Uma criança de meses não vai levar tiro, a gente não é envolvido com nada, não tem, né? Não, deve ter alguma confusão, alguma. Aí a mulher dele veio todo mundo, e falou, não, foi verdade, ele levou um tiro, mas não foi nada demais, não. A tua irmã já deve estar voltando, porque foi no braço.
Né? Então, se você... Eu falei, não, onde que eu ficar? Não. Vocês vão se desencontrar. Eu nunca imaginava ver minha irmã sozinha voltar. Porque quando ela chegou no portão da casa dela, já vê as crianças... Ela chegou, e eu corri para lá. Quando cheguei lá, ela ainda estava abrindo o portão, tinha um portão grande, ela e meu pai, chorando muito. Aí eles entraram, aí eu entrei. Que difícil. É. Que difícil. Aí quando nós entramos, ela falou assim, Missa, infelizmente, Paulo Vitor morreu. Que difícil. Que difícil. Doeu tanto. Eu imagino. Doeu da cabeça aos pés. Eu imagino. Mas hoje eu tenho saudade. Hoje eu estou curada. A gente se emociona, que a gente lembra. Lógico. Mas hoje, quando eu vejo uma mãe ter uma perda, eu quero abraçar. Com certeza. Entendeu? Ninguém nasceu. Eles explicaram o que aconteceu para você? Na rua da minha irmã tinha um colégio, era dia de eleição. Tinha uma fila, Isso. pessoas lutando. Veio um carro atirando em alguém que estava na fila. Justamente na hora que minha irmã entrou na rua, a bala acertou no peito do meu filho. Jesus. Meu filho não morreu Entrou na hora. aqui pelo braço? Não, no peito. No peito porque mesmo. sabe que era o braço, né? E meu filho não morreu na hora, não. Não? Aí levaram para o Duque, na época, prestaram os primeiros socorros, e aí não tinha os recursos necessários, mas disseram, minha irmã trabalha na área da saúde, né? Ela estava junto. E aí eles foram para o Getúlio Vargas, mas dando entrada lá, e não aguentou. Né? Não aguentou. Eu imagino. Aí foi meu fundo do poço, pastor. Desmoronou tudo. Aí eu não pensei que eu fosse me recuperar. Eu só me recuperei por causa da graça e da misericórdia do Senhor, porque Deus, Ele sara. Sua reação deve ter sido terror, eu enlouqueci. Né? A família enlouqueceu. Todos nós. E foi uma coisa assim tão difícil que ninguém nunca tocou no assunto. Ninguém toca no assunto até hoje. É mesmo? Ninguém toca no assunto, o que foi muito mal. Porque depois eu passei para o psicólogo, passei para o neuro, fiz tudo que a medicina manda, tudo eu fiz para curar. Mas esse menino estava onde? Estava na casa dos seus pais? O Paulo Vitor? Quando a bala entrou nele? Ele estava chegando no colo da minha irmã que tinha ido pegar na minha casa. Ela voltou e foi na minha casa, que ela voltava perto da minha casa, sim. E pegou ele para vir para a casa dela. Quando ela estava entrando na rua da casa dela, que veio esse carro tirando. Jesus Cristo. Entendeu? Que triste. E aí foi ela difícil. deve ter foi se uma sentido. Luta, pastor. Meu Deus, eu imagino. Uma luta. Eu nem podia olhar para minha irmã. Nós passamos por trás. Não. Você ela se com ela? Não. Deus é tão fiel. Mas você falou que você não podia olhar para ela, por quê? Ela se sentia culpada. Tá. Ela se sentia culpada. E eu sabia. Eu não deixava meu filho com ninguém. Eu imagino. Isso é responsabilidade de você pegar uma criança e acontecer uma tragédia dessa. Ela, se eu olhasse, ela chorava. Meu Deus do céu. E depois ela teve a filha dela e ela fez assim, tipo, jogou para mim. Tipo assim, para tudo que eu quisesse fazer com a filha dela, ela deixava, sabe? E teve uma época até que eu queria abraçar, mas depois a gente já estava na igreja, e Deus já vai trabalhando com a gente. Eu fui conscientizada pelo Espírito Santo que eu era tia, não era mãe. Diferente. Obrigada, meu filho. Entendeu? E aí, se o Paulo Vitor estivesse vivo hoje, ele teria quantos anos? 35. 35 anos? Por aí. Nessa época eu perdi a memória, esqueci muita coisa. Entendi. Nessa hora, pastor, eu perdi a vontade de viver. Eu imagino. Eu só estou aqui hoje porque Deus é bom e porque eu tive uma família. Uma família. E a família cuidou de mim. Os amigos cuidaram de mim. O pessoal do trabalho me respeitaram muito. Eu sempre tive muito apoio, sabe? Muito apoio mesmo. E graças a Deus... Foi nesse momento... Nesse momento que eu tive um encontro com Deus. De dor. Que você teve um encontro com Deus. Mas antes, eu fui em todos os lugares que mandaram. Eu tomei banhos. Eu fui para encruzilhadas. Você foi para outras religiões. Onde me chamasse, eu queria ser curada, que eu achava que eu ia morrer. Com a dor, né? Acabar a dor. Aí um dia, pastor,
eu vinha do trabalho. Às vezes eu estava no trabalho, Sim. me dava aquelas crises nervosas, eu começava a gritar, Meu desesperada Deus. com aquela dor. Meu Deus. Eles me levavam para o médico, eles me davam aquela injeção, eu ficava dopada. Passava. Meu pai sofreu muito, minha família toda sofreu Eu muito. imagino. Sabe? Como a sua família deve ter ficado. Sofreu. E Um aí, terremoto na foi um família. terremoto, foi um terremoto. Naquela época, não foi, né? Aí um dia eu vinha para casa com aquela dor na minha alma. Aí lá no calçadão, na José de Alvarenga, Velho calçadão da José tinha um Alvarenga. grupo louvando o Senhor e falando do amor de Deus. O grupo do Ar Livre. No grupo do Ar Livre, tocando e cantando. Você lembra quem estava lá? Lembro. Quem era? A irmã Silvia, do diácono Rui, foi que me abraçou. Mas quem estava tocando, ele era superintendente da escola dominical. Esqueci o nome, Carlos Capitão. Carlos. Ele tocava. Tocava. E tinha um grupo com ele, né? Um grupo. Engraçado que aqui estavam os crentes e aqui estava o pagode. Eu estava morrendo porque eu não queria ir para casa, por causa da dor da minha alma. Eu fiquei no meio. Mas não era porque eu queria pagode, não queria nada. Eu não queria ir para casa. A solidão era muito grande. Você acabou parando no meio dos dois. Parei no meio. Aí a irmã Silvia veio, esposa do diácono Rui na época, e me abraçou. Eu me lembro dela. Depois ela... Uma irmã de Deus. Não era? O Rui também era, um cabra bom. Mas eu tive intimidade com ela, porque ela cuidou de mim. Isso. Quando eu cheguei lá, ela me cuidou, pegou meu nome. Ambos são falecidos já há alguns anos. Ele também morreu? O Rui? Eu acho que sim, né? O Rui, não. Eu lembro dela que houve um acidente, ela morreu na Isso. hora, né? Aí eu perdi o contato dele. Eu acho que o Rui teve um infarto. Eu não soube mais. Pode não. ser que eu esteja enganado, mas... Mas ela foi uma benção, porque ela ligava para mim. Ela se preocupava comigo, com a minha família, sem nunca ir na minha casa. Ela, olha, eu estou te esperando, o teu lugar está aqui do meu lado, não deixa de vir. Eu não lembro, eu só lembro que era o pastor Cassiano que estava pregando. Jesus lá na praça? Ali, ela me abraçou, conversou comigo e me convidou para subir. Com o Ar Livre, depois o pessoal subia. Levava a galera lá para cima. Lá para cima, aí eu fui. Pastor, eu não lembro a mensagem. Você já nessa época não era lá no Templo Novo. O Templo Novo só foi inaugurado em 2004. José de Alvarenga, né? foi. José de Alvarenga. Foi lá. Em cima do baú, né? Do forninho. No forninho, em cima do baú da felicidade, que na verdade estava em cima. A loja do baú estava embaixo, mas a felicidade estava em cima. Estava subindo a escada. Sabe quando você... Era assim... cadeiras e cadeiras, tinha aquele corredorzinho no meio, né? Eu nunca esqueço a paz que eu senti quando entrei por aquele corredor. Ela me deu o braço e passou comigo ali. A igreja cheia até a boca. Irmão, fazia muito tempo que eu não sentia aquilo que eu sentia. Nossa. De paz no meu coração. E no meio da turbulência que você estava... Eu senti uma paz tão grande. Eu não lembro da mensagem. Eu sei que era o pastor Cassiano que estava lá com a acordeãozinha dele. Mas eu lembro da paz que eu senti. E aí ela me ligava, olha, vou marcar teu lugar, pode ir. Aí Deus chatou, Deus usou também muito o pastor Cassiano. Porque naquela época, né, nova ainda, com aqueles vestidinhos, com aquelas roupinhas assim. E Deus usou ele. E Deus usou muita gente ali. Depois me levaram também para aquele encontro com Deus, que foi também um divisor de águas para mim, no sítio. Lá encontrei a família Tebaldi, que a filha dele tinha estudado comigo, que também na época nem era cristã ainda. Aí já era evangélica e tinha um testemunho lindo de cura. E Deus foi me abraçando. Repete o nome deles? Tebaldi, que está lá. Tebaldi. Ele... A família Tebaldi hoje está lá naquela região dos lagos. Lagos, né? Ele foi a óbito esse dia, né? É. Ele tem pouco tempo que ele morreu, mas a família permanece lá. E foi assim. E aí fui muito bem recebida, tratada com muito carinho, muito. A igreja abraçou você? Muito. Todas as orações que fazia apelo, eu ia lá na frente, e todas as vezes, tudo que de dor de oração, eu estava lá na frente. E Deus foi libertando. Foi trocando a dor, tirando a dor. Foi. Deus fez um mover lindo na minha vida e na minha família.
Porque através dessa perda, a minha família se converteu para a glória do nome do Senhor. Mesmo? Através dessa perda, o pai do meu filho teve encontro com Deus. É mesmo? Através dessa perda, a minha ex-sogra teve encontro com Deus. Olha só. O irmão dele teve encontro com Deus. É porque eu acho que as pessoas deviam olhar para você e pensar que você seria a última pessoa que deixaria essa dor. Entendeu? De todo mundo que estava sentindo a dor, talvez a que mais demorasse para sair da dor seria você. Mas Deus E você tratou. talvez E tenha você sido. poderia até culpar Deus nesses processos todos, né? Porque eu conheço tanta Com gente raiva. que faz isso, que né? culpa. Que culpa mas, Deus, que acaba se afastando. Mas Deus não, curou isso sua me dor. aproximou mais do Senhor. Eu comecei a ver a necessidade de estarmos com o Senhor, que sem Deus nada podemos fazer. E o interessante é sabe? que você, na sua dor também, você buscou outras alternativas, né? Outras saídas. Outras mas não saídas. achou. Não achei, Não achou. porque... Sabe, as pessoas querem te ajudar e cada uma ajuda da sua maneira? Sim. Então, o que me chamasse para fazer, porque na realidade, pastor, eu queria saber o porquê que aconteceu aquilo comigo. Uhum. Por que se eu era tão boazinha? que eu fiz Né? Eu nunca pra fiz viver mal isso? com ninguém. A gente se acha Onde tão eu errei, bonzinho, né? A gente tão bonzinho, É. eu nunca usei droga, eu nunca andei em comunidade, nunca andei com não sei o quê. Por que eu? Né? Aí as pessoas se você vamos ali porque ali vai dizer por quê. Tem a resposta. Vamos ali porque ali vai. Eu ia, que eu queria saber o porquê. Aí o ali que me levava sempre contava um monte de coisa e nada resolvia e a dor continuava. Aí eu lembro que quando a Tereza me evangelizou, aí chegou uma vez e falou: Senhor, se realmente o Senhor está aqui, fala comigo, mostra, mas se não for nunca mais, me deixe voltar neste lugar. Nunca mais eu voltei àquele lugar. Deus foi só fechando portas de Fechou lá, essa portas de porta, engano, de Tive um mentira. encontro com Deus. E aí comecei. Aí me chamaram para o grupo de visita, depois de um tempo. Uma pessoa também que foi muito importante para mim, pastor, que eu nunca posso deixar de falar, foi do professor Célio. Sério. O professor Célio, a Karen, era pequenininha ainda, e a Selma, a esposa dele. Sabe o que é uma pessoa alugar uma outra todo domingo depois da escola dominical? Coitado. E quando a gente está sofrendo, a gente conta a mesma história, né? E ele ali. Eu fiz classe de escola dominical, quase que eu fiz faculdade, pós e tudo, de tanto tempo que eu fiquei na classe de escola dominical e não me batizavam. E o Célio e a esposa com paciência. Você sabe que o Célio, ele é irmão Do Augustinho? Augustinho. Ah, sim, verdade. Célio cara, Agostinho. sobre isso. Eu nunca vou esquecer do que Deus usou eles para que, mim. por sua vez, Entendeu? é parente do nosso pastor. Qual pastor? Pastor Carlos Ribeiro, não? Acho que sei. sim. Eu acho que sim. Eles são irmãos, sim. São Não sim, é? Carlos Ribeiro. Família abençoada. Família. Célio cuidou de mim, teve muita paciência. O Célio era e não acredito que continua sendo um excelente professor. Ele tinha muita paciência. Tinha Até hoje a gente tem contato. Ele ainda mora no mesmo lugar, na mesma região. Mora lá. Manda o link desse programa para ele. Ele é o meu amigo, que eu amo, a Karen, a família dele toda, sabe? Quem mais ajudou você nesse processo? Quando eu cheguei lá na Maranata, tinha muita gente boa. Tinha a Celi, tinha a família Tebaldi, eu vi o Celso Félix, né? Celso Félix também foi meu professor. A Cristina, a irmã do pastor Denis, né? A irmã dela, a outra, que sei se é Cristina, eu acho que é Eliane, não sei, esqueci o nome dela também, que era professora da escola dominical. Sabe, eu fui muito bem recebida lá. A irmã Eugênia, esposa do diácono... aquele velhinho. Esqueci. Sei quem é, a irmã Eugênia. Que andava muito com o pastor Cassiano. Morreu já com quase 100 anos. Fazia visita ainda, era. Eu fui muito era o bem. diácono mais antigo da igreja. Era. Me fugiu o nome. Ele, que era... muita gente boa. Aí depois nós fomos lá para o templo, né? E aí eu já estava engajado no grupo de visita. Não sei se o senhor lembra, pastor, que nós fomos visitar a Valéria. Valéria do Borges. Sim. Aí eu já fui para o grupo de visita, foi o primeiro trabalho. Você se envolveu? Você, uma vez que se converteu, se batizou, se envolveu logo? Graças a Deus. Eu queria fazer alguma coisa. Fazer parte do corpo ali. Queria trabalhar para abençoar a pessoa, mas não sabia como. E quando eu entrei na Maranata, tudo que eu queria lá tinha.
Tá entendendo? Entendi. Foi visita, aí depois foi comunidade, madrugada com carinho, irmãos. Era uma coisa gloriosa. Tá Você entendendo? foi a muitas e muitas. Muitos, não, desde o começo. Até que agora a violência cresceu muito. Agora é noite com carinho, que é até 11 horas. Até então você ficava a noite toda envolvida com isso. Noite a toda. madrugada era toda. Um grupo lindo. Agora e a nós gente tivemos, dá 11 horas da não noite, dá, você tá voltando, né? A gente tem medo hoje. Porque tá muito difícil, perigoso. Tá muito difícil. A gente viu muita coisa na madrugada. A gente viu muitas situações. Deus nos deu muitos livramentos. Só para esclarecer, sabe? a Madrugada com Carinho é um evento de evangelização que acontece mensalmente, né? Era mensalmente. Todos Há os um maranatas, grupo enorme de irmãos que se juntam para Mas pregar chegava- o evangelho, só que não levam só o pão espiritual. Leva alimento, leva Uma sopa, agasalho, né? leva conforto, leva abraço. Era bonita a beça. Nós Legal, íamos para a é um igreja trabalho legal 7 pra horas, saímos de lá 10 horas da noite, que nós ficávamos orando até 10 horas. 7 às 10. Descíamos para ir para a rua, aí dividia os grupos. Cada grupo ia para um lugar da cidade. E tínhamos e ficava um grupo na praça, olha que coisa boa. Um grupo tocando, cantando com as irmãs, com as quentinhas lá. E nós convidávamos os moradores, aqueles que estavam debilitados, que não podiam ir, né? Aí levava lá para eles, sabe? Mas o foco era eles irem para ali, para ouvir a palavra, né? E fazer o apelo, tal. Aqueles que não conseguiam, a gente fazia onde tivesse. Mas o foco era ir para a praça, né? E muitos iam, pastor. Eles já sabiam, eles esperavam, sabe? E foi gratificante. Aí dali fomos para as comunidades. A primeira comunidade que nós fomos foi o Lixão. Foi o Lixão. O Celso, nessa época, o irmão Celso, o pastor Celso hoje, já tinha ido lá para a região Rio dos das Lagos, aí ficou o pastor Saulo. Pastor, nós fomos numa família lá que até hoje o povo está na igreja. Né? A casa pior que nós fomos lá foi da irmã Ana. A irmã Ana, ela tinha 9 crianças. 9 filhos. 9 filhos. Eu nunca tinha ido num lugar tão difícil, tão ruim igual aquele. Era um quadradinho com esgoto no meio. Meu Deus. E eles passavam assim em cima de umas coisas, aquelas caixas de papelão. Ela sofria tanto que ela não tinha nem ânimo, assim, toda, sabe? E nós começamos a tratar aquela família, sabe? E ela aceitou Jesus, nunca nos pediu nada, pastor. Ela saía de lá, todos os cultos ela estava lá. Os filhos dela foi tudo criado na igreja. É mesmo. Para a glória do Senhor. E tudo filho do mesmo pai, sabe? E essa família está toda firme? Até hoje tem meninas no coral, tem menina no departamento infantil. Não se o perderam filho dela, nas para a drogas, glória não de se Deus. se tornaram traficantes, Para a nem glória do bandidos. Senhor, até hoje, trabalham na igreja, para a glória de Deus. Como que o evangelho é maravilhoso, não é? Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. E tudo isso acaba te ajudando, porque Vale a pena, irmão. Vale a pena. a dor do seu coração desapareceu e Deus te deu alvos, objetivos. Sim. E para você vê resgatar situações pessoas. igual a sua e até piores. Porque eu tinha uma família. Quando hoje eu passo na rua e vejo uma pessoa lá largada, que a gente gosta até de passar de longe, irmãos, ninguém nasceu para ficar assim. Deus não nos criou para viver dessa forma. Entendeu? Só que às vezes a gente... Eu poderia estar lá. Você começou a se deparar com vários níveis de dor, né? Entendeu? Eu poderia estar lá, mas eu tive uma família, eu tive apoio. E quem não tem? Igual a gente encontra muitos que não tem por aí, né? E aí depois nós fomos para outra comunidade, a Nova Jerusalém, no Gramacho, aquela ali. Sempre acompanhando com aquele grupo. Era um grupo enorme, grupo né? Lindo, lindo. E depois a gente se reunia. É muito Não, lindo. você tem uma ideia. Uma coisa muito boa. Eu já cheguei lá na década de 90. Né? Muito bom, muito bom. Fui pastorear a igreja de Caxias em 99. No final. Tinha um grupo de mais de 50 pessoas que se batalhão, juntavam nos domingos após o culto, eles já almoçavam Já por ali mesmo. direto ali. E já iam direto depois do culto de domingo de manhã e já iam para essas missões, né? No caso com o pastor Saulo, já foi, como é que é o nome daquela comunidade? Fórmula 1, não, como é que era? Maruim, de 4 rodas. 4 rodas é terrível, não era? Que é Fórmula 1. Fórmula 1, né? Tem a ver com carro. Parece. 4 rodas.
E eu sempre me lembro de ver você lá no meio. Glória a Do Deus. grupo. A Jerusalém, nós ganhamos para Jesus o seu Celso. O seu Celso, ele era de uma outra religião, que não podia fazer umas coisas que ele fez. Então, eles o juraram. E ele ficou um alcoólatra. Caramba. Ele bebia de cair. E quando nós chegamos lá, um dia ele falou para mim, eu tenho vontade de sair, mas eu não consigo. Tá preso ali. Estava preso. E aí nós começamos a tratar com ele. Ele foi para a casa de recuperação. Ele levou mais 2 amigos. A casa de recuperação pela fé? Foi pela fé primeiro. Essa pela fé, foi a né? primeira. Foi pela fé. Aí os dois... Casa essa que a ANEM, Até hoje. a Até Associação hoje, Nacional de Missões, Até ela apoia, né? Começou a apoiar de um tempo para cá, isso já tem muitos anos, mas apoia até hoje. Um trabalho a Deus. maravilhoso que esses irmãos fazem, acolhendo essas pessoas que estão presas ao Situações álcool, Muitas tóxico, pessoas enfim. são restauradas. Mas Só continua lá, meu nome deles? Seu Celso. Seu Celso. Seu Celso teve um encontro com Deus de verdade. Amém. Aí depois que ele saiu de lá, sabe onde o Celso foi trabalhar? Na Maranata. Aí, ó. Que legal. Na Maranata de São João. São João. De São João. Hoje eu não sei onde ele anda. Mas ele teve um encontro com Deus, o filho dele que estava... A mãe não deixava nem ver, depois Deus restaurou Reconciliou tudo a para a família. glória do nome do Senhor. Você falou do Borges. Borges. Uma história semelhante. A esposa do Borges, lembra deles? Valéria. Você acompanhou de perto aquele processo todo ali. Nós somos amigos até hoje, tá? Conta pra gente um pouco de como é que foi aquilo. Na época, acho que eu estava pastoreando por lá e eu cheguei a fazer algumas visitas. Nossa, mas você ela era acompanhou de difícil. perto aquilo ali. Ela era difícil. Era um aquilo ali. trabalho de resgate. Conta de pra gente como é que foi. resgate, A Valéria, eu conheci a Valéria da infância, só que eu não sabia que era ela, porque ela era totalmente diferente, uma moça bonita. E nós estudávamos em colégio diferente, era Coca e São José. E nós éramos rivais no handball, porque o Coca sempre ganhava o nosso time, sabe? E o apelido dela era Cascão. Aí os anos passaram, cada um foi ter sua vida. Aí um dia fomos convidados para fazer uma visita. Fomos lá, chegamos lá, vi aquele quadro deprimente, como o senhor sabe, né? Conta pra gente como era o quadro. A Valéria, ela era uma jogadora. Ela é jogadora até da seleção de Caxias. Caramba. E ela conheceu, nessas idas e vindas, ela conheceu uma pessoa que tinha dinheiro e a viciou na bebida. Ela era muito nova, se envolveu com um senhor idoso que bancava, né? E nisso eles tiveram uma menina, uma filha. Quando ele ia registrar essa menina, ele sofreu um acidente e morreu. Morreu. Então ela ficou com uma criança no braço. Já não estava mais no handball, né? Lógico. E com vício. Aí começou aquilo tudo. A herança do A vício. herança Não, dela foi- mas ela bebia de cair Aí, na rua. Quê? Dependente. Ela era mesmo. terrível, 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 terrível. Aí nisso, ela conheceu o Borges, que era desviado. Olha como é que Deus é fantástico. Deus é maravilhoso, né? Deus é demais, cara. O Borges era desviado, a família toda cristã. E Ela ele falava pra afastado. mim, lá. afastado. Na droga também. Na bagunça, igualzinha ela. Igual se ela. conheceram. Se Aí conheceram tiraram nessa situação. Os mas dois tinha uma- metidos até o teto. até o teto. Mas Aí, ele tinha uma raiz ali atrás, né? família. Aham. Ela falava com todos os erros dele. Ele foi criado no evangelho e ele era diferente. Ele tratava ela diferente. E eles já tinham 3 filhos. Uma coisa que o E senhor é que eles fez... começaram a se envolver, né? Eles moravam juntos. Moravam juntos. E gerou 3 filhos nela. 3 mas filhos. Ela já continuou tinha um do da menina. do relacionamento anterior. Eles moraram juntos muito tempo. Mas ela continuava bebendo, O quê? metida quê? na Era farra. uma coisa maligna aquilo ali. Era uma coisa demoníaca. Se ela botasse um gole na cesta, ela tinha que beber 24 horas. Não. Aí era onde ela ia rolando os bares. Ia fechando para lá no lixão. E ela, acho que ela, de vez em quando, incorporava também quê? demônio, né? Era um horror. Meu Deus. Era um horror. O quê? Um inferno a casa deles. Inferno. E aí? Mas continua. eles se amavam, pastor. Interessante, né? Coisa linda. Uma coisa que eu vou te falar. Ele chegou a época que ele queria acertar com Deus e ela entrava, saía, aquela bagunça toda. É que ele se converteu primeiro. Ele voltou para Jesus, aí foi
luz e treva, né? Aquela guerra, Eu piorou me pro lembro lado dele, dele. Lembra? Aí naquelas ele se terças-feiras. converteu. Aí ele foi fazer um gabinete com o senhor, porque ele queria largar ela. Eu nunca vou esquecer isso, que eles me contavam, né? E o senhor falou para ele assim, quanto tempo vocês estão juntos? E ele falou, que eu não lembro quantos anos eram, e depois ele falou assim, quantos filhos você tem? Aí ele falou. Aí o senhor falou para ele assim, você vai casar com ela e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu lembro que quando a Valéria se casou na Maranata, no casamento, ela estava bêbada, irmão. Ela estava bêbada. Toda pintada, toda arrumada, todo mundo queria muito que ele se acertasse, a família toda evangélica, no quintal só ela que pintava. Eles se casaram, pastor. Hoje a Valéria é uma bênção, pastor. Houve uma mudança na vida da mulher. Caramba. Então, uma coisa Rapaz, linda. Deus entrou no coração da Valéria. Eu estou me lembrando disso aqui agora, a gente nem planejou conversar isso. Entrou. Mas essa mulher se converteu de uma tal forma. Coisa linda. O casamento deles, eu não me lembro de ter falado isso para ele. Falou. Eu me lembro. Foi o não sei se era Espírito quando- Santo. detalhes. Faz, né? É. São as coisas que Deus Eu usa, só me a gente às lembro, vezes nem eu me lembro do dia do sabe. casamento, Eu me lembro lembro. das pessoas dizendo que ela estava bêbada, eu me lembro desses detalhes todos. Me lembro dela cair endemoniada, cheia de álcool, entendeu? Essas coisas todas que são movimentos maiores. Eu acho que eu sou TDAH também, eu não guardo muita informação. Enfim, o fato é que Deus promoveu algo tão tremendo naquela família. O amor deles... O cara era apaixonado por ela. Caramba. Os dois. Eles não se largam até hoje, E para a ela, glória de Deus. ela apaixonada por ele, mas presa a ao esse vício maligno. É. Os filhos soltos na Os rua. filhos sofreram demais. Para tu ter uma ideia, quando ela teve um encontro com Deus, a menina dela surtou, a mais velha. E deu trabalho, a Fernanda. Foi. Foi. Mas Então, Deus restaurou Deus aquela fez um família mover de uma tal grande. maneira. Que depois eles abriram a casa de recuperação, lembra? Lá em Goiás? Caramba. Aí eles mudaram, já ficaram, Deus curou, fortaleceu a família, ela se envolveu com a igreja, estava apaixonada. E aí eu não me lembro por que Cargas d'Água, eles acabaram tendo que ir morar no Goiás, em Goiânia. né? Goiás, porque a mãe dele tinha casa aqui, tinha lá, como Isso. tem até hoje. Isso. E tinha uma padaria lá que queria que eles Decidiram ir pra administrassem. lá. Aí eles foram para lá, mas eles estavam tão apaixonados um pelo outro e apaixonados pela igreja que eles ficavam o tempo todo querendo voltar para falar com a gente, ligavam para mim e falavam tanto para o outro pastor lá da Maranata, que o outro pastor, eu acho que até ficava com ciúme, né? O cara já não aguentava mais ouvir falar O cara da não aguentava mais. O cara Eles me botava levaram o cara lá pra duas falar vezes. comigo. E eu falei assim, Jesus, deixa esse homem cuidar de vocês aí, vocês estão aí agora. Eu cheguei lá 2 vezes que eles me levaram lá. Trabalho lindo, lá tem muito serviço também a ser feito. E foi uma glória. Coisas Mas eu nem soube que eles maravilhosas, tinham né? aberto uma Casa de recuperação. casa de recuperação? Na época. Já tem alguns anos atrás, né? E graças a Deus, hoje a gente se fala sempre. Ela quer sempre que eu vá para lá. Eu falo, não, agora você está bem, deixa eu aqui mesmo. Tá entendendo? E são coisas que Deus faz. E uma coisa também interessante, assim, pessoal, eu questionava muito a Deus, sabe? Assim, meu Deus, o que uma criança com 7 meses levando tiro sente? A gente nem sabe orar, né? E eu falo, Deus, o que meu filho sentiu? Porque eu vi a aparência dele tão tranquila, pastor. Muita paz. Assim, não tive uma rusga de dor, de nada, sabe? E eu ficava assim, o que meu filho sentiu? Aí o tempo passou, uns 15 anos já na presença do Senhor. No início, eu tive um encontro com Deus porque eu fui um pilador, né? Sim. Tal. E agora eu estou caminhando, fazendo a obra de Deus. Vim lá de Goiás, Você não que eu veio fui pela para ficar dor. um mês. Você veio pelo amor. Pelo amor de Deus, né? Não, mas a gente O fala, grande né? amor Amor de derramado Deus, do né? Senhor. Entendeu? Fui para Goiás, porque eles mandaram minha passagem para ficar um mês lá em Anápolis. Eu fiquei lá 2 meses e meio, uma obra tremenda que Deus ficou fazendo lá. Quando eu voltei de lá, eu tinha a impressão que algo ia me acontecer. Na casa do Borges. Na casa do Borges. Ah. Porque lá tem muito trabalho, muito trabalho. Aquele povo que é igual Valéria, quem vai lá, meu filho, tem que visitar, tem que orar, tem que chorar nos pés do Senhor. E Deus dá vitória. Quando eu voltei de lá, eu voltei lá muito
2 meses na casa dos outros, 2 meses e meio, querendo vir embora. Aham. Mas não era por falta de recursos, é porque realmente era algo que Deus tinha que fazer lá ainda, né? E foi feito para a glória do Senhor. Mas eu voltei assim muito cansada. Cansada, né? Muito tempo longe de E casa. parecia que tinha alguém me olhando, sabe? Uma coisa ruim. Você estava meio cismado. Aí eu falei com o irmão Rui, falei com a Ailton, eles oravam comigo, levei a irmã na minha casa para orar junto comigo, fiz campanha. E um dia alguém falou algo assim para mim, olha, o adversário preparou um laço para te matar. Caramba. Mas por causa da sua caminhada, Deus está te dando livramento. Falei, bem, aquela coisa ruim que eu estava sentindo, né? Passou, caiu por terra. Isso foi numa quarta-feira que a irmã falou isso comigo. Quando foi no sábado, teve uma festa na casa dele, que era aniversário dela, ele lá da nossa igreja, que na época ela era até secretária. Aí foi o Silas, foi o Samuel que trabalhava na cantina, foi uma turma foi o aniversário dela, é. E na volta, eu ia passar em uma igreja que ia ser o primeiro culto de missões, e eles tinham me convidado para mim ficar lá, participar do culto com eles, porque eles sabiam que eu já viajava fazendo missões, né? Aí tudo bem, acabou o culto, sabe que o culto de algumas denominações termina mais tarde, né? Aí eu vim embora, era um sábado, peguei o ônibus. Quando eu entrei no ônibus, eu tive uma sensação ruim no meu coração. Pensei que o ônibus fosse ser assaltado, tinha um jovem lá. Viemos tranquilo, o jovem desceu logo a seguir e tal. Quando cheguei no ponto da minha casa é tranquila, o senhor foi lá, entendeu? Tal. Na esquina tem um bar familiar, a família mora atrás, né? Bar, eles vendiam as coisinhas deles lá. Passei tão feliz, que depois foi uma culto, bênção, né? maravilhoso, tinha presença de Deus, foi gostoso demais. Falei que Deus abençoe e tal. E fui, 100 metros, pastor, 100 metros do bar para minha casa, com a chave na mão. Já tá chegando no portão. Eu estava no portão. Caramba. Eu estava com a chave na mão. Fui assim para botar a chave no portão. Aí eu ouvi assim, os estalos. Eu achei que era estalinho, porque ali é um conjunto em frente. Eu falei, deve ser criança brincando. Eu olhei. Aí nisso que eu fui colocar assim, Deus é fiel. Ele viu aquele impacto. Você tomou uma pancada atrás. Uma pancada. Foi uma sensação tão ruim, tão ruim. Assim, queimou e adormeceu na mesma hora. Aí eu corri. Aí parecia que tinha uma voz assim falando, foi baleada. Eu corri. Na minha calçada, na frente, tem uma árvore desse tamanho. Eu nem vi a árvore. Eu fui até avessar para me esconder numa árvore desse tamanho, que é outra calçada. Quando eu mostro as árvores. Mas foi Deus. Nisso que eu fui me esconder até da outra, eu não ouvia palavrão, não ouvia grito, não via nada. Eu só via, parecia que estava vindo do céu. Só aqueles estampidos horríveis que me faz mal até hoje, só de ouvir. Aí esse braço aqui eu pensei que eu ia perder, sabe? A bala, ela entrou aqui. Depois de tempo, ela andou. Ela anda, né? Ela não saiu pelo outro lado? Não. Ela ficou alojada. Ela andou. Pastor, Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Eu comecei a bater nos portões para ver se alguém abria, né? Nunca tinha acontecido aqui, quem abria. Você né? estava sozinha nesse momento? Não tinha ninguém? Eu sozinha, estava chegando do culto. Isso que hora era? Já tardinha da noite? Não, eram umas 10 horas da noite. 10 da noite? Umas 10 horas da noite, porque culto acaba sempre. Festividade e tal. Eu nem esperei acabar tudo. Tinha bolo e vim embora. Hora da história. Fui batendo e o moço abriu. O vizinho lá. Eu entrei na casa dele. Nunca tinha entrado. Aí eu rodava assim, na sala que era pequenininha, olhando aquele monte de cores, aqueles estampidos. Eu só queria que alguém me socorresse. Por isso que a gente tem que estar, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Só queria que alguém me socorresse. Aí ele falou, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu levei 2 tiros. Aí a mulher dele veio gritando, tá sujando minha casa de sangue. Mas foi assim, tudo muito rápido. Aí parou, eu saí, voltei na minha casa, andei um pedaço, abri o portão, entrei. Naquela época não tinha celular, esse negócio do meu telefone era lá dentro do quarto, né? Que telefone de linha. Eu falei assim, a sala era muito comprida, aí eu falei assim, eu vou cair aqui, eu vou morrer, ninguém vai ver. Aí eu voltei. Nessa época meu irmão morava em cima da minha casa. Gritei, ele não ouviu, aí eu fui pro portão para pedir ajuda. Quando eu cheguei no portão, estava assim de gente. Pastor, eu não lembrava de nada. Eu só pensava que eu queria que alguém me socorresse.
Aí eu atravessei a rua, em frente à minha vizinha. Eu falei assim, Conceição, levei 2 tiros, o que eu faço? Ela pegou, me pegou, botou dentro do quintal dela, botou uma cadeira, e o marido dela foi fazer, né, os trâmites legal. Aí, Ligar para ambulância. essas coisas. fazer o BO, que eu nem sabia o que tinha que fazer, senão a gente não entendia, nem sabia disso. Uhum. Aí foram lá chamar meu irmão. Uma coisa também que eu gosto, que eu acho lindo demais, é a família, pastor. Tinha muitas pessoas, mas quando eu vi o meu irmão, sabe? Aí veio aquela paz, que agora a coisa Tem vai... alguém meu aqui, né? Aquele meu. Daí meu irmão, em lágrimas, correu, pegou meu documento e tal, ligou pro sogro dele. Aí o sogro dele veio e o médico falou assim, outra coisa que eu achei, que eu nunca vou esquecer, um dos enfermeiros, tinha um médico e 2 enfermeiros dentro da ambulância. E o enfermeiro falou assim, a senhora é crente, né? Eu falei assim, sou. Ele falou assim, eu não perdi a memória, ele falou assim, fica tranquila porque Deus é contigo. Senta aqui, porque a gente tem que dar prioridade a quem está pior, né? Aí pegaram um jovem. Pastor, naquele dia, 7 meninos morreram. Meu Deus. Naquele tiroteio todo. 7 jovens que tinham idade de ser meus filhos. Mas eram o quê? Morreram. Eram meninos Eram envolvidos. contraventores? Estavam envolvidos com... Só teve um que parece que morreu por engano. Porque estava no bar, ouviu o barulho e veio para fora. Mas o tiroteio foi o quê? De polícia contra bandido ou foi entre eles, bandidos? Foi bandido Sabe contra essa bandido? casa que eu entrei, que a mulher falou que eu sujei a casa dela? Era o filho dela, Meu Deus. que era um policial corrupto. Entendi. E tinha uns 3 meses que tinha saído. E ele entregou os colegas. Entendi. Os colegas sabiam que eu estava ali. Tanto é que eles vieram para pegar só eles. Só o grupo. Tá? Então, quando eles chegaram, teve aquela... Atiraram, mataram 5 e 2 correram. Ali, os vizinhos Pro seus. lado que... Ele não morava ali, Pro não. lado que você tava, Pro né? lado que eu estava chegando. Atiraram para... Entendeu? 100 metros de onde eu estava já. E correu muito, que eu já estava no portão da minha casa. Entendeu? E morreu esse rapaz, não? Esse filho dessa senhora? Ele levou, acho que, 16 tiros no rosto. Meu Deus. Morreu. O negócio era ele. Morreu. É, lógico. Entendeu? O negócio era ele. Só Mas que ele quando estava você com o entrou grupo. na casa dela, ela não sabia disso Execução ainda. com muito ódio. Não, lógico que não. Ela estava na casa dela e estava no bar. Com os amigos dele lá. A mãe, entendeu? Ela veio saber depois. Às vezes não sabia nem que ele estava ali do lado, né? Sabia, lá no início da rua, ela mora lá depois da minha casa, entendeu? E aí aquilo ali, pastor, me deu uma responsabilidade maior ainda de fazer o ídolo do Senhor, sabe? Porque a gente, às vezes, cobra tanto de tantas pessoas, mas eu quero dar a minha participação. Você está entendendo? O evangelho tem esse poder transformador. Se o evangelho entra no coração de uma pessoa, de uma família, enfim, tragédias que estão, às vezes, no processo da vida dessa pessoa, por causa das escolhas dela, Isso. podem ser evitadas se o evangelho entra aqui. Com certeza. Essas pessoas se convertem a Deus isso e aí aí. muda o caminho. Evita Muda a história. grandes Uma nova história catástrofes. começa. Uma nova história. E aí aquele caminho que ia se desembocar em uma morte. tragédia, numa morte, o evangelho desviou e leva essa pessoa para a vida, para boas A escolhas. vida eterna. Aleluia. Paz, nunca mais vai ter lágrimas, nunca mais eu vou chorar, nunca mais, nem você vai chorar. Glória a Deus. Né? Quando Deus entra, Se as pessoas tivessem essa consciência, pregariam o evangelho toda hora, a todo instante, a qualquer pessoa, porque você não sabe que aquela pessoa que está do seu lado, amanhã, ou daqui a pouco, algumas horas depois, ele pode estar entre a morte e a vida. É isso aí. Não é? E se ele tiver com Jesus no coração, a opção. A gente já passou por algumas experiências de você falar, a pessoa deixou, eu vou depois. E o depois não chegou para ela. Lá no Dixão mesmo, teve um menino, que a mãe dele, inclusive, era da nossa igreja. Ele estava afastado, nós fomos na casa dele várias vezes, falamos do amor de Deus. Ele era um menino bom, mas a mulher dele era terrível, sabe? Terrível mesmo. E a última vez que eu falei com ele, eu falei, Deus, você não precisa, você pode fazer a sua escolha, você faz a sua parte. E depois, né? E ele falou, depois eu vou. Isso foi no final de ano. Quando eu voltei das festas de ano, a irmã dele estava lá no portão. Essa menina era até do coral da nossa igreja toda, o nome dela era Marcela.
Ela falou, você soube o que houve com meu irmão? Eu falei assim, não soube meu irmão. Meu irmão morreu. A mulher dele matou ele com várias tesouradas. Nossa, que terrível. Entendeu? A mãe dela, a avó dela, era lá da nossa igreja. Teve que sair do local. Nossa. Por causa que a mulher que matou ele estava Pesado, ameaçando. hein? Nossa. Irmãos. Pesado. Entendendo? Coisas terríveis. Sabe? A gente não tem muito tempo para ficar perdendo tempo com bobagem. A coisa é séria. Eu estou aqui, eu quero chegar em casa, eu não sei se eu vou chegar. Então, o que eu puder fazer, pastor, eu quero fazer agora. Eu quero fazer hoje, sabe? E a coisa é tão tremenda, o estado de violência, que a gente acaba se acostumando e a gente começa a achar que isso é normal. A gente Mas normaliza é um essas... absurdo você começar a conversar como é a nossa conversa aqui e nós pararmos, porque isso aqui é um retratinho 3x4 do quadro enorme de violência e de misericórdia de Deus. Cada cena que foi descrita aqui é repetida todos os dias em vários bairros do Rio de Janeiro. Vários lugares. Ao mesmo tempo. Você, às vezes, muda de cidade, muda de país e a história é a mesma. Lugares que antigamente não tinha, está tendo. Está entendendo? Agora, você foi levada para o hospital depois dessa... Fui levada. Tiraram a bala? Ela ficou alojada ou ela saiu? Ficou alojada, aqui tirou depois. No tórax? Das costas também, não? Também. Ela andou também. Mas foi tudo muito rápido. Mas demorou muito para fazer essa cirurgia? Você ficou lá ou não? Foi rápido? Não, eu tive que sair às peças, porque, pastor, você não tem noção. Porque você fica entre a polícia e o bandido. A polícia quer saber o que aconteceu. O bandido não quer que você fale, e você que não tem nada a ver com isso. Você fica... Caraca, ainda teve isso? Tem isso, pastor, tem isso. E eu nem sabia que tinha isso. Fui saber lá. Na hora. Você fica sendo resguardado. Eu tive que sair às peças, porque o pessoal do Wagner Monte já estava correndo para lá, para me entrevistar, para não sei o quê. Aí alguém foi avisado e eu tive que sair antes do hospital. Para não ficar exposto. Para não ficar exposto, porque ele vai lá, mostra a sua cara, tua rua, como foi mostrado, mostra tudo de você. Aí acontece outra situação e vão para outro lugar. E você embora. vai continuar ali. E aí, quem vai te proteger? Ninguém. Só Jesus. Só Jesus. Exato. Entendeu? E aí você saiu no dia seguinte do hospital? Eu tive que ser levada. Não era para ter saído ainda, mas eu tive que ser levada. Mas Deus foi tão fiel que não teve problema nenhum, sabe? A bala daqui correu para cá, fez só saiu, a daqui andou para cá. Mas não pegou em nenhum órgão? Nenhum órgão. Olha que benção. Que livramento. Eu só disse que era por causa da Bunny, que ela entrou. Por causa do quê? Da Boninha. Da gordurinha. Nós falaram Bunny, meu próprio. Pra te dar uma cutucada. O médico tirou e foi lá fora e falou assim: isso aqui foi um milagre. O médico falou: isso aqui foi um milagre. Porque ela entrou, mas não estourou. Porque se estourasse, arrebentava ela toda por dentro. Aí onde as gracinhas depois, os amigos, né, falam, não estourou porque ficou protegido. Aí a galera fica fazendo piada. Protegido na mão do Senhor, Exatamente. Deus é fiel, sabe? E uma coisa também, pastor, que eu fiquei muito feliz com o meu Deus. Deus já me deu muitas vitórias. Foi a conversão do meu pai. Conta essa. Meu pai, ele falava um monte de besteira para mim depois que eu aceitei Jesus. Agora ela é crente. Antigamente andava com essa sainha, agora tá com essa sainha. Eu falava umas coisinhas feias para mim. Me tocava da casa dele. Meu pai fez uns negócios comigo. É mesmo? Mas a Bíblia, naquela época, eu estava muito na escola dominical, pastor. Sabe? A gente tem muito ensinamento bom. Aprendendo bastante. Aprendendo, sabe? É a melhor época, o primeiro amor, uma coisa linda, né? E aí, um dia meu pai falou, eu não vou na tua casa para você não vir na minha. E eu chorei muito, saí de lá muito triste da casa dele. Aí fui na casa de uma amiga minha crente, ela não estava em casa. Fui na casa da outra, também não estava em casa. Fui na casa da terceira, que não era crente, aí estava. Aí a terceira, que não era serva do Senhor ainda, falou assim, você não precisa do teu pai para nada. Você tem sua vida, você tem sua casa. Não vai na casa dele, aquelas coisas. Os conselhos do ímpio é o que ela, não, tipo, que ela entende. Disso. Exato. Mas aí a gente tem o Espírito Santo, né? Aí cheguei em casa e fui orar. Quando eu orei a Deus, Deus falou no meu coração, volta lá. Eu falei, Jesus,
Ele acabou Volta de me lá. enxotar, eu vou voltar. Aí já estava tardinha, e no dia seguinte eu voltei lá. Quando eu bati no portão, o papai abriu, o papai levou um susto. Porque, né? Ele não Porque esperava. ele fez como não esperava. Foi tão lindo aquilo que eu tomei a benção do meu pai, beijei na mão dele, entrei e limpei a casa dele, fiz tudo que eu sempre fazia, né? E ele, o papai, começou a me observar. Com o tempo, o papai começou a me respeitar. O papai falava mal de todo mundo, menos de mim. E eu nunca também deixei assim o ímpio falar mal de crente. Nós temos nossos problemas, a igreja tem seus problemas. Mas eu não admito que ninguém fale. Entendeu? E aí eu sempre levei papai para a Bíblia, né? Sempre. Aí um dia ele falou para mim assim, minha filha, aí já era minha filha, né? Já, sabe? Eu preciso de uma igreja muito forte. Eu levei ele numa igreja lá perto e eu fiquei preocupado, porque a igreja levanta, senta, ajoelha, levanta, senta, aquela, né? A gente está acostumado, tudo bem, mas, né? Fui embora. Aí eu depois falei para minha irmã, Richo, eu tô preocupada, será que o papai gostou? Ela falou assim, acho que ele gostou, que ele disse que vai voltar. Eu falei assim, glória a Deus, né? Aí eu falei assim, pai, faz uma campanha. Faz uma campanha na igreja. O senhor não é obrigado a fazer, não é comigo, não. Mas se o senhor fizer, tem que cumprir, que é com Deus. Aí ele falou assim, não tá, vou fazer. O papai fez. Na terceira semana, o papai aceitou Jesus, para a glória de Deus. Que legal, hein? Sabe? Amém. E Deus mudou a nossa história. Mudou a história da minha família. Eu tinha um irmão que era muito difícil também. Eu achava que ele ia ser o último a aceitar Jesus. Ele também teve um encontro com Deus. A minha irmã hoje está na igreja, o marido dela está na igreja. As minhas sobrinhas foram criadas na igreja. Olha, que Hoje lindo. tomaram outras decisões. A mas família elas... mudou totalmente. A Né? glória do Senhor. Uma nova história. Uma nova história. E eu estou aqui, pastor. Muito feliz com Deus de estar aqui com vocês. Glória Não a Deus. imaginava. Isso é coisa de Deus mesmo, É. né? Coisa, eu nunca imaginava estar aqui falando com vocês. Mas eu estou muito feliz com o meu Senhor, por tudo que Ele fez na minha vida. E sabe? você não perde a oportunidade de levar esse Jesus, não é, Ormísia? Não, pastor, não posso deixar. Não pode deixar. Não posso deixar, sabe? As coisas que o Senhor faz na nossa vida, Não a gente posso simplesmente deixar. não pode Não. simplesmente viver uma vida religiosa Não sem posso. compartilhar. Não posso. Esconder o tesouro. Não Exatamente, mas tem que mostrar o tesouro. Tem que mostrar. E que é um tesouro acessível a todos que quiserem. E por conta disso, você tem sido usada por Deus. Pela Né, esses inúmeros misericórdia do trabalhos Senhor. que você nos citou aqui, que você, juntamente com uma equipe na igreja, você desenvolveu Evangelismo, madrugada de com carinho. evangelismo, visitas, enfim. E tudo isso forjou em você uma evangelista. Você Glória é a uma Deus. mulher evangelista. Glória Isso a todos Deus. nós, pastores Amém. e igreja, nós percebemos e entendemos isso. Glória a Não é? Deus. Glória a E Deus acaba conduzindo você. Você já Conduzindo. viajou com grupos de socorro. Amigos né? evangelistas também. Amigos Também. evangelistas Com o mesmo se chamado. juntam É. e fazem os Trabalhos. deslocamentos assim de ir e voltar, né? Um E estratégicos, voltar, um bate-volta. bate e volta. E Final você de já esteve em semana. alguns lugares e a gente conversou um pouco sobre isso. Você já esteve no Maranhão, pregando Maranhão. o Evangelho. Durante 4 anos seguidos, você ia lá uma Seguido. vez ou 2 por ano, né? Não sei como é. Conta É pra uma gente. vez por ano. Uma vez por ano. Por ano, porque nós tínhamos que... Tem um custo, tem tudo uma Tudo tem um custo, dificuldade. né? Cara, não é? Temos, né? Com E certeza. as viagens que a gente faz, pessoal, geralmente de ônibus. É. Eu gosto mais de ônibus, porque a gente tem condição de levar mais coisas para eles. E aí você também tem que juntar um dinheirinho do seu temos que ter salário o e salário, tudo para poder. parcelar, Alimentação entendeu? lá, né? Tudo, Porque vocês tudo. se autofinanciam. A gente se autofinancia, né? Mas já passei muita luta na estrada. Já passei situações difíceis na estrada por não ter dinheiro. Mas o meu consolo é saber que eu estou na estrada, mas eu estou em casa. Eu voltando para casa, não falta o meu pão. Eu tenho a minha água. Eu tenho a minha cama. Eu tenho muita coisa para glorificar a Deus. Glória a Deus. Se eu Aquelas passar goteiras uma lá luta, pararam.
Eu fui visitar Você uma ouviu? vez, chovia mais dentro de casa do que fora. Você tem que voltar lá para dar glória a Deus junto Era comigo, na né? junção, não era na junção Não era. na hora de fazer o concreto na laje. Fizeram uns cortes lá estranhos, não sei. Porque a casa de pobre assim, faz um parte, depois vai fazer a outra. Aí Isso. na hora da emenda. Exatamente. Se fizesse de uma vez, né? E Mas não tinha como. Entendeu? Eu fui numa casa, numa cidade do Maranhão, que eu mostrei até um vídeo para o senhor. Lá a gente não pode nem deixar de cesta básica, porque o pai era usuário e ele vendia a comida das crianças. Lá, a família tem 10 a 12 filhos por causa do Bolsa Família. As crianças tudo nua. O pessoal descalça, usa isso como recurso para ter mais dinheiro, né? pensando que Para vai- poder pegar mais Bolsa mais Família. dinheiro. E quando tem uma criança especial, na época, eles ficavam felizes. Se tivesse síndrome de Down, se tivesse algum problema físico, eles tinham um salário, na época, de R$900 Por causa da por criança. causa da enfermidade da criança. Então, Caramba. tá entendendo? Como que as pessoas se utilizam desses meios? Fica, Só a misericórdia, pastor. fica presa à Você não tá assistência. entendendo? Tá entendendo? Uma coisa terrível. Não, você ter uma assistência é uma É coisa. bom, Agora, precisa. você se utilizar disso para conseguir tirar mais dinheiro, você gera mais filho de propósito. Mas a pessoa Se precisa você que tem um alguém filho com esclareça. síndrome de Down, você festeja, porque vai ser mais dinheiro que vai entrar. É meio. É um pensamento falta limitado a pessoa precisa de alguém que o ensine. que abre os olhos Tem dela. pessoas ali que não sabem ler. É. Tem pessoas ali que vivem daquilo ali. É normal para eles. É a cultura deles. Eles acham que aquilo ali é normal. Precisa a gente chegar para dar uma assistência, para ensinar. Mostrar que tem um outro entendendo? caminho. Pra mostrar que tem solução. Não é esse o caminho. Uma criança que ganha 30, 40 reais de Bolsa Família, a pessoa faz 10 filhos. Para juntar um salário Pelo maior. amor de Deus. Tá me entendendo, irmão? E assim, toda vez que eu ia lá, eu voltava assim muito emocionalmente abalada pelas coisas que eu via no nosso país, que é livre, pastor. Nós temos liberdade de pregar o evangelho. Verdade. Entendeu? Nós temos água limpa que a gente joga na descarga, na privada, que a gente lava a calçada inconscientemente, sabendo que tem pessoas ali do outro lado que não tem uma água. Eu já fui em lugares que a pessoa tem que andar 1 hora para pegar um balde d'água. Tá entendendo, pastor? Quando eu vou para a rua, eu volto muito melhor. Eu volto valorizando o que eu tenho na minha casa, sabe entendendo? E a gente já foi em lugares que a gente ficar 15 dias comendo ovo, salsicha, tá entendendo? Por não ter. E outra coisa, as pessoas vão para lá para comer com a gente. Sabe que o missionário está ali? Aí, aqui no nosso país, graças a Deus, a gente pode levar no ônibus. A gente leva toneladas de alimentos no ônibus. A gente leva um monte de coisa para dar um suporte para eles lá. Está entendendo? Mas a palavra de Deus é que vai fazer com que eles possam caminhar com as suas próprias pernas. E dá resultado? Essas pessoas certeza, abraçam a Jesus ou também acabam usando o evangelho Não. como um meio de. Em todo lugar tem os dois lados, né? Em meio de Na 10, época de Jesus sempre... já tinha gente, né? Que Tá andava entendendo? com A ele gente porque ele vai multiplicava pão. Exato. Com Vamos certeza. dizer que todo mundo vai se converter, mas a gente lança semente. Imagina a galera que Tá estava entendendo? no casamento e que o Jesus transformou água em vinho. Deve ter uma galera que deve ter ficado de olho nele lá. Tipo, vamos nas próximas festas que ele tiver, vamos também. Né? Que são os aproveitadores da. Mas sempre tem aquele que fica. Tem famílias que choram e imploram para a gente voltar. Porque quer conhecer a Bíblia e não tem quem ensine. Aqui, não estou falando em outro país, não estou falando aqui no Maranhão. Estou falando do Maranhão, Aqui exatamente. no Maranhão. Cidade Aqui na nossa pertinho. casa. Fora o Maranhão, dentro do Brasil, existem outras áreas que você visitou? Já. Nós íamos em Santana de Cataguases. Onde é Santana de Cataguases? É Minas. Minas Tá Gerais. entendendo? O índice de pedofilia Meu Deus. terrível. Cachaça, Minas. Nós fomos um dia desse aí, Eugenópolis. Jovens se suicidando, irmãos. Meninos, mulher de dona de casa, bem-sucedida, com marido. Uma coisa demoníaca. Desejando a morte. Tá entendendo? Igrejas lindas, 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 fechada. Seus cultos suntuosos, mas não vai para a rua. Tem palavra, conhece a palavra que liberta. Você tá entendendo? Muita coisa a gente culpa A e B, mas é a igreja que tem a palavra que liberta. Amém. É a única que tem a palavra que liberta, é a palavra de Deus. Tá entendendo? Mas a gente se acostuma
conforto. Uhum. Tudo nós termina em muito Interessante o que você está alimento. falando, porque Entendeu? aparentemente o evangelho cresceu muito nesses últimos anos. No Brasil, né? de forma geral. Basta você dar uma olhada nos índices, nos levantamentos do IBGE. Anualmente, o número de evangélicos cresce, ou pelo menos crescia. Cristãos, acho que são 80 e poucos % no Brasil. Mas cristão envolve uma série de... Católicos e espíritas. Mas evangélico, acho que já, sei lá, deve bater uns 40%. Quase 50%, 45%, sei lá. É muita É gente. muita gente, né? São mas quase 100 milhões de pessoas. como ainda existem pessoas presas, amarradas, precisando do evangelho, e às vezes nós estamos presos dentro da igreja, Estamos sim, pastor. a quatro paredes, e às vezes Fazendo até os eventinhos pra gente fazendo mesmo. eventos, Tudo é pra gente, a gente envolvidos faz com festa pra eventos. gente, tudo é pra gente. Entendeu? A vigília é pra gente, o retiro é pra gente, o encontro é pra gente, tudo pra gente. Entendeu? Legal. Tem que ter os evangelismos E outra antes coisa, dos eventos. depois de todo evento tem que ter uma comidinha, né? Tem que ter, legal. Eu gosto. É bom. Não é pecado. Lógico. Eu acho que os eventos ele tem a sua importância Com dentro do certeza, processo. com certeza. Mas nós que sabemos da importância do evangelho, o poder de transformação que nós temos nas mãos, que é a palavra de Deus, e quando nós retemos isso e guardamos dentro de quatro paredes, Poxa. é quase criminoso, espiritualmente falando, né? Sim. Porque você tem uma porção de bênção em suas mãos que, sendo semeado no lugar certo e na hora certa, vai É o remédio gerar... com poder de cura. É o remédio. Pastor, eu Num lugar que está cheio de doente. já fui em várias tribos. Cada lugar é uma situação. Sim. Aquelas mulheres são sofridas demais. Indígenas? As indígenas. De onde? De qual Eu já região? fui de Mato Grosso, já fui nas tribos na Bolívia, eu já fui em vários lugares, já fui em congresso lá em Goiás mesmo. O Borges fazia um trabalho com casa de recuperação, entendeu? Me levava em alguns lugares também. Tem muita coisa a ser feita, tem muita gente doente da alma, irmãos. E quando a primeira vez que eu fui no Chile, pastor, eles choram tanto porque lá tem muito, assim, muita morte. Eles adoram os mortos. Eles fazem casinha para os mortos. Uma vez por mês, esse negócio que a gente faz uma vez por ano, dia de finado, lá é mensal, entendeu? Até os crentes vão para adorar os mortos, cultuar os mortos, cultura deles, por falta de conhecimento. Essa cultura, onde eu sei onde que tem essa cultura com muita evidência, no México. Né? México, eu acredito que seja semelhante. Seja entendeu? bem semelhante. Eles adoram a caveira. Adoram. Eles têm... Aí você vai lá, tem aquelas coisas tudo penduradas, coisas terríveis. E eles te abraçam e choram, choram. A primeira vez que eu voltei de lá, voltei chorando também, pastor. Que é isso, gente? Mas é uma coisa que você vê que é da alma. As pessoas estão carentes num nível... Necessitada. Eu fui na primeira vez que eu fui, tinha um quarteirão inteiro que eram prédios que foram soterrados. Eu fui na casa de uma diaconisa lá, que era até da igreja que nós estávamos visitando. A única casa que ficou em pé naquele local foi a dela. Mas o que houve? Um terremoto? Terremoto. Lá tem muito terremoto, tem temores que você nem percebe. Né? Lá tem uma cidade lá, que as casas não são mais de alvenaria, são de madeira, sabe? É para se cair não... Tá entendendo? Então eles veem muita gente, amigos, sendo soterrados. Ela falou que era como uma onda. E eles caíram de joelho, orando dentro da casa. A única casa que ficou de pé foi a dela. Esse grupo que você faz parte, que é um grupo interdenominacional, um grupo de irmãos que se juntaram, e você faz parte desse grupo, e você de vez em quando dá esses botes evangelísticos, né, pelo menos uma vez por ano, né, você dá uma viajada dessa, faz um trabalho evangelístico de 10, 15 dias e volta. 15 dias. O máximo que eu fiquei já foram 23 dias. Isso. A não ser na casa do Borges. É como se fosse um período de férias, que você sai de férias. A viagem maior nas férias. Sim. Porque a maioria tem que trabalhar, ser chefe de família e tal, estudam. Então você doa suas férias para um procedimento evangelístico. Um trabalho evangelístico. Aí a gente faz outros trabalhos menores, que é final de semana. A gente vai na sexta e volta no domingo.
Assim, Sim. agora, assim, Piúma, Eugenópolis, a gente está sempre nas E a igreja tribos. sempre apoia Tá você nesses entendendo? processos? Eu digo, o pastor da igreja. Eu sei porque você sempre me procurou, né? Mas a Maranata, de uma forma geral, sempre te apoia espiritualmente. Eles oram espiritualmente, me abençoam. Igual essa última experiência que eu tive no Chile, no Peru, foi agora em maio. Essa foi totalmente diferente, porque aí eu fui sozinha em Deus, né? Mas foi uma coisa assim esplendorosa. Eu fui para uma igreja que tinha 10.800 pessoas dentro da igreja. Nossa. Tremendo, mostro para o senhor o vídeo. Eu até mandei um vídeo, não sei se o senhor viu. 10.800, eles dão alimentos para 1.000 pessoas diariamente. Nossa, que Café legal. da manhã e almoço. Não é aquela coisa jogada, não. Mesas. Lá eles faziam 3 turnos de homens trabalhando. Peru. E no Peru. Peru. Eu fui para Lima, mas essa cidade que eu estou falando se chama Selva. É uma cidade pequenininha. Quando fala selva, né? Eu pensei que era mato, aquela coisa. Não, uma cidade pequenininha, bonitinha, muito organizadinha. 80% do povo é evangélico. Pastor, eles de madrugada, eles orando nas praças, na rua. Coisa linda, irmão. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Lá tinha pastores da Alemanha. Aí foi 50 na selva, eu fui para Lima. Mas de Lima para a selva são mais 2 horas de avião, mais 3 horas de carro, mais 1h30 da casa da pastora que eu estava para o aeroporto. Então é longe, né? E foi uma experiência, assim... Eu estava um pouco cansada. Assim, a gente vai ficando velho, né? Assim, o que eu queria fazer, já fiz, tal. Mas cheguei lá, eu vi milagre, sabe? Milagre. Na minha vida pessoal, sabe? Na minha vida pessoal. E foi assim, eu voltei lá muito feliz, mais feliz ainda com Deus, porque Deus, ele não mudou. Deus é o mesmo, e quando ele promete, ele cumpre, sabe? Eu vivi umas experiências de promessas antigas, de muito tempo, de quando eu era nova ainda, entendeu? Pastor lá tinha pastor dos Estados Unidos, da Alemanha, da Argentina, Equador, Uruguai, Paraguai. Nossa, uma coisa linda, pastor. E os moradores, eles fazem um relatório de tudo, das doações, de tudo que recebe, porque a cidade ajuda, manda oferta para ele bancar essa festa. Entendeu? Um pastor desse tamanho assim. Sabe? Ô, Mísia, Pois não. essas coisas todas que levaram você a se apaixonar pela causa do Evangelho e ter esse amor pelas almas perdidas, infelizmente, nem todas as pessoas permitem a ação de Deus em seus corações a esse nível, né? Às vezes a gente percebe que existem muitas pessoas que ficam muito presas à religiosidade, aos processos da igreja, nunca tiveram oportunidade de compartilhar Jesus com ninguém. Eu acho que a gente está vivendo muito isso, essa geração, essas 2 últimas gerações, eu vejo umas 2 últimas gerações com menos compromisso. Lógico que existem existem pessoas que não são assim, né? Que existem suas exceções. Claro. Sim, né? mas a média Mas o que parece. O que parece, o que eu percebo é que há um descomprometimento com a causa do Evangelho, no que diz respeito a levar o Evangelho, compartilhar Jesus, entendeu? E apoiar, porque às vezes eu não posso, por questões outras, né? Claro. Mas eu posso apoiar Com certeza. quem vai, Sim. orando, ajudando, certeza, não é? Abençoando essas pessoas. E eu vejo esse descomprometimento, né? Verdade. O que você poderia dizer, antes de nós terminarmos, sobre esse assunto? Porque é interessante que a sua vida, Deus veio trabalhando desde o princípio para trazer você até onde você está hoje. Glória a Deus. Não é verdade? Ele veio trabalhando lá de trás. Glória a Deus. Glória a Veio Deus. conduzindo. Tem Glória a momentos que Deus. você não ouvia, mas ele estava vendo você. Com certeza. E veio meio que Amém. encaminhando a sua vida, e principalmente depois que você se decide entrar
entregar sua vida para Jesus. Com certeza. E eu acho que a entrega da nossa vida para Jesus é o começo Com certeza. de um grande desdobramento. Incrível. Não é? Uma jornada intensa de muitas coisas. É que nem antigamente as pessoas olhavam para o tabernáculo e achavam que o tabernáculo, no caso de Israel, você entrou ali no átrio, pronto, resolveu o problema. Acabou. Só que o tabernáculo é uma jornada para Deus, né? Você começa no átrio, né? Passa pelo altar de sacrifício, no caso a cruz, né? O altar de sacrifício simbolizava a cruz, não é? Passa pela cruz, as pessoas acham que passou pela cruz, acabou. Não, é o começo. A cruz é uma porta que se abre, né? Em todas as áreas na sua vida, inclusive, se você quiser e permitir, de ser um evangelista, de ser grandemente usado propagador, por Deus, né? de ser um instrumento nas mãos de Deus para resgatar, salvar vidas. Verdade. Eu vejo dessa forma. Como é que você vê, querida? E o que nós podemos falar para despertar os nossos irmãos nesse sentido? Eu acho assim, Deus ele é muito maravilhoso que tem nos chamado apesar de nós. Ele tem nos ensinado, ele tem nos moldado, ele tem mudado a nossa vida. Eu vejo isso um propósito de Deus para que nós possamos também entender que tem pessoas que estão lá fora que às vezes alguém não acredita, mas Deus acredita e quer te usar para que essas pessoas também o conheçam. E quando essas pessoas também conhecerem a Jesus, elas vão trazer outras pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus me libertou. Deus libertou a nossa casa. Muitos irmãos nossos estão libertos. Para quê? Com propósito. Tá entendendo? Deus, ele se deu. Eu falo que Deus é o maior missionário, foi ele. Ele não deu só o seu tempo, ele deu a sua vida. Né? E que nós venhamos imitá-lo, irmãos. Eu não posso pegar o que Deus tem me dado, fez na minha vida e ficar só para mim. E guardar. Para minha casa. Esse egoísmo. Para o meu irmão. Para minha família. Eu. Se não fosse uma mulher, uma dona de casa, que não tinha tanto grau de conhecimento, não tinha anel do bolso, mas ela entendeu que quando Jesus entra, ele muda a história. E quando Deus muda a minha história, automaticamente, eu não preciso ficar falando para todo mundo que eu sou crente, que eu faço o que aconteça. As minhas atitudes falam mais alto do que muitas palavras, irmãos. Então, muitos falam assim, você primeiro tem que evangelizar a tua casa, você tem que fazer isso e aquilo. Papai me viu. Nós somos 6. Papai sabia quem eu era e quem eu me tornei. Isso Tinha outros na família que são, mas ele veio a mim, para a glória do nome do Senhor, porque a minha atitude fala mais alto. Meus vizinhos, eu não vivo na casa de ninguém, mas meus vizinhos sabem que eu sou uma serva de Deus, pelas minhas atitudes, irmãos. E é para isso que Deus te chamou, é para isso que Deus nos chamou. Não é porque eu seja melhor. Para brilhar essa luz. Para brilhar. Exato. Não tem ninguém melhor no reino. É você abrir, você entender, você querer. Deus ele vai fazer. Amém. Eu gosto de Jesus por isso. Tá entendendo? Não tem grande, não tem pequeno, não tem maior, não tem mais forte, não tem bonito, não tem isso, não tem aquilo. É você aí. Quer. Então, Deus ele vai fazer através de você. Jesus aí. é maravilhoso, irmão. Eu amo esse Deus, irmão. A coisa que eu mais amo é esse Deus, o que ele fez na minha vida, o que eu tenho visto ele fazer. Amém. Porque para nos destruir, qualquer um pode destruir. Verdade. Aí tem drogas, aí tem vida, tem amigos, mas para te libertar, só existe um. só Jesus. E se chama Jesus, Amém. que deu a vida dele Amém. por mim e por você que quiser. Amém. Então, seja o semeador da palavra. A gente culpa governos, isso e aquilo. A palavra que liberta ainda está dentro de casa, que é a palavra de Deus. Aleluia. Nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos. Deus tem nos dado para que a gente leve para outros. Sabe? Eu sou muito feliz com meu Deus, porque eu, não merecia. É graça. É misericórdia. Essa graça está me estendida para todos aqueles que queiram. Amém. Se você quiser, Deus muda a sua história. E através da tua história, Amém. Deus muda outras histórias. E é por isso que eu vou na intenção, assim, de abraçar. Eu já vi traficante entregar arma. Tá me entendendo? Eu já vi. Eu nunca tinha ido em Boca de Fumo. Eu nunca tinha ido em Rocinha. Agora eu vou, irmãos. Agora eu vou. Igual agora, está sendo uma peleja para chegar lá naquela terra. Que luta, pastor. Que luta. Que luta. Lá no Peru, eu tive uma semana de só bênção. Mas lá eu sei que não vai ser assim. Está entendendo?
na semana de festa, que depois, fora do aniversário, nós tivemos as lutas diárias. Fomos 6 meninos que estavam afastados, numa noite só eles voltaram para Jesus. Glória Criado a no Deus. Evangelho, que estava lá nas drogas. Está entendendo? E eu glorifico a Deus, porque não é por merecimento, mas porque pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Amém. Eu estou aqui, Amém. junto com Amém. vocês, Amém. homens de Deus, né? E que Jesus nós é venhamos bom. conscientizar as pessoas que estão ao nosso lado. Amém. Com certeza. Ah, tanta coisa para ser feita. Não tem mais tempo para, sabe? A gente não. Ficar olhando só para si próprio. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, né? Vai ficar menino toda a vida? É isso aí. 10 anos, 20 anos, 15 anos, né? Já sabe alguma coisa? Vamos passar. É isso né? aí. Aí tem pessoas que falam assim, pastor, mas a gente não pode ficar lá para cuidar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É verdade. Se a gente ficar pensando nisso, Tá entendendo? a gente não vou- faz. É. Não vai fazer. Não vai Exatamente. fazer, porque ninguém convence. Agora, a semente é boa da É o pastor. tempo que você tem com aquela pessoa, A semente É é, o boa. que- num determinado lugar, Deus vai se aproveitar que disso. Deus vai se semente é aproveitar para abençoar. E uma vez que a semente entrou, A semente é boa. o Espírito Santo vai trabalhar no A processo. semente que a Tereza me lançou era adolescente, quando foi 28 anos, fiz um monte de coisa errada, né? Fui É. mãe solteira. Passou quase 15 anos tá depois. entendendo? Né? Aí eu lembrei, Essa semente estava aqui. entendeu? Eu lembrei do que a Tereza me ensinou, dos dias que ela me levou para a igreja. Tá entendendo? Eu lembrei, um dia que eu estava entrando naquele local, levantei meus olhos e orei, que a Tereza me ensinou. É isso Tá aí. entendendo? Glória a Eu Deus. glorifico a Deus por isso. Glória a Deus. Ormísia, Oi, meu que querido. bate-papo gostoso. Poxa, foi muito legal. Com certeza. Bom, pastor. Que bênção, Ormísia. Amém. Como que Deus abençoou a nossa Nossa. conversa, como Glória foi a Deus. gostoso Glória a mesmo. ter Deus. você aqui conosco. O Obrigado, texto do meu coração pastor. do Ormísia, vejam vocês. João 14:6. Vamos lá. Ai, Jesus. É isso mesmo. Ai, glória a Deus. O João 14:6 é o texto. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho A verdade. e a verdade E a vida. e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, esse é o texto do coração. Amém. É o texto que mexe com a Ormísia até hoje e que a impulsiona Glória a Deus. a pregar o Evangelho. Falar de Jesus. Estava no caminho procurando em tantos lugares, né? Mas só existe um caminho, Lucas, né? Amém. Eu acho que se o Brasil, se a igreja brasileira, né, que são milhões e milhões, se a gente tivesse fazendo mais isso, acho que o Brasil ia ser melhor. Com cara. certeza. Sem dúvida. Porque o grande. É isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro. O grande poder de mudança de realidade não vem de governo, não vem de boa vontade de pessoas ou de ações de ONGs ou organizações humanas. Só pode vir da transformação do Evangelho através de Cristo. Então, que a gente consiga sair dessa conversa inspirado Amém. pela Ormísia Ô, glória. Amém. para sermos mais Ormísia, Ô, glória. né? Meu Deus. Para Ai, meu multiplicar Deus. as Ormísias na nossa Amém. igreja. Em nome de Jesus. Que eu seja mais Ormísia, que você aí que está ouvindo e assistindo verdade. seja mais Ormísia. Amém. amém. E leve o Evangelho de Cristo. E o texto que ela citou é o texto do Salmo 37, versículo de 5 a 6, que diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Os dois textos falam a mesma coisa. E fala a mesma coisa, e o caminho... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. Os dois textos são o mesmo. É o João 14:6. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, Ormísia. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo maravilhoso. seu amor, pelo abrir um tempo para vir aqui conversar com a Amém. gente. Amém, um prazer pra Que mim. o Senhor Jesus continue abençoando Amém. e Amém. usando você Amém. como Amém. instrumento para libertar, Em nome curar, de Jesus. abençoar Amém. centenas e centenas de vidas. Eu Amém? creio. Amém. É uma honra ter você aqui, é uma honra ter você como membro da Igreja Missionária Evangélica Glória a Maranata. Deus. Glória a Amém? Deus. Amém. Glória a Que Deus. Deus abençoe. Que Deus abençoe você. Amém. Esperamos que esse podcast tenha mexido no seu coração, trabalhado na sua vida e que o Senhor Jesus, como disse o Lucas, possa despertar em nós Amém. esse desejo que ele despertou na Ormísia. Glória a Deus. Levar o seu Amém. evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Até o próximo podcast, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.